Mas o mercado brasileiro, ele sempre teve um negócio que é muito estranho, cara, que é aquela... Voos de galinha, sabe? Sim. Sempre teve voos de galinha. E eu acho que não é só na área de games, né? Uhum. Mas aí não é a minha seara. Hoje eu tenho comigo um cara que eu gosto muito, que eu acho que é meu amigo, e que trabalhou ao redor do mundo inteiro. Empresas como a Electronic Arts, a EA, o Garena do Free Fire, a Hoplon, a Blizzard e até a Aquiles, lá do Rio Grande do Sul, empresa do Horizon Chase, um jogo de corrida brasileiro. Thiago Apella, obrigado por estar aqui comigo, participando aqui do Chiefs Podcast. É um prazer enorme te ver de novo. A última vez que a gente se viu, acho que foi lá em Porto Alegre, enquanto tu estava na Aquiles. E eu acho que a gente não teve mais oportunidade de se conversar. Então... É verdade. É verdade. Obrigado pelo convite, Chips. Eu acho que a última vez que a gente se viu foi em Porto Alegre mesmo. No Big. A gente se viu no Big quando tu perguntou que eu tava gravando umas coisas mais pesadas pra internet. É verdade. Vai deixar isso aí ou vai cortar? Pode deixar isso aí, pode deixar, não tem problema nenhum. Tá bom. Então, a gente se viu no Big Festival, que na verdade acho que já era Gamescom. E, cara, muito legal te ter aqui. É um prazer poder conversar contigo e saber mais da tua vida. Afinal de contas, não é todo mundo que tem todas essas empresas na carreira. E eu queria saber mais do Thiago, tipo, da onde que ele começou, por onde que ele veio pra montar essa carreira que, como tu mesmo disseste, envolve negócios e desenvolvimento de games. Me conta mais, de onde surgiu o Thiago Apella? Olha, eu não sei nem por onde começar. Mas eu acho que tem que começar ali dos meus desejos, de como eu entrei nessa área de games, né? Eu acho que eu começaria por aí. Porque na época que eu decidi trabalhar com games, não foi muito uma opção que eu queria trabalhar com games de verdade. Eu queria fazer cinema de faculdade. Legal. E havia pouquíssimas opções de cinema. E games, obviamente, nenhuma. Mas as opções de cinema que tinha, eu não gostei muito, não se encaixava no meu perfil, socioeconômico também. E aí, no momento, surgiu o curso de games da Embi Morumbi. Que ano isso? Foi 2002. 2002? 2002. Eles abriram um curso, ou anunciaram sobre o curso. Uhum. Foi 2002. Não vou te corrigir, porque afinal de contas eu sou do Rio Grande do Sul. Eu peguei essa parte em 2004 na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul. Então eu entrei na primeira turma. E tu entrou na primeira turma daqui? Sim, na primeira turma daqui. Entrei na primeira turma daqui. E aí acabei fazendo games porque reacendeu a paixão que eu tinha quando eu era mais jovem. E, cara, era super viciado em videogames, em fliperama. Fliperama pra mim era A minha casa era no fliperama. A minha também. Jogava muito no fliperama. E reacendeu a paixão de novo. E quando você olha o desenvolvimento de um game, ele é muito parecido com o desenvolvimento de cinema. Sim, Tanto é que o game, ele é basicamente um... Cinema interativo. E ele surgiu da mesma indústria, né? Uhum. Tanto é que os cargos nas duas indústrias, eles são praticamente os mesmos, né? Sim. E então, eu vi isso e falei, cara, eu vou aliar a minha paixão de criança, de jovem, com algo profissional mesmo, né? E foi aí que eu comecei. Em 2002 mesmo. Acho que 2002 foi onde abri o curso. Talvez tenha começado em 2003, algo do tipo. E foi aí onde eu comecei. E tu te formou Me formei. Que ano tu te formou? Formei em 2006. Olha, acabei de ser desmentido ao vivo aqui. Então aqui nós temos provavelmente o primeiro formando de jogos na Embi Morumbi. A nossa turma, nós formamos, acho que foram 8 pessoas que se formaram. Entraram 40 e tantas pessoas. Sim. Formamos 8. Caramba, que legal. Poxa, agora eu acabo de cair com a cara no chão, porque afinal de contas eu sempre me considero o primeiro cara que se formou na faculdade de jogos. E eu acabei de descobrir que não, que olha só, eu tenho o Thiago, que de fato é a pessoa que tem essa coroa. Eu sou o primeiro da Unicinos e tu é o primeiro. Um dos primeiros da Embi. Tiveram outras pessoas, tem pessoas muito bacanas. Mas não também. antes de ti. Tipo, antes não, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Tempo, Legal, super interessante. E daí, como é que foi a tua experiência na faculdade? E eu imagino que tu tenha tido a mesma coisa que eu tive, que tipo, pô, tu vê roteiro, tu vê coisas de cinema, faz aula na faculdade de cinema, isso é uma coisa muito legal.
Cara, é complicado, assim, a gente falar da faculdade, ainda mais naquela época, porque Tudo era teste. tudo era teste. Então, assim, e graças a Deus, Tudo era teste. era um teste. Exato. Porque a gente tinha uma aula de inteligência artificial e logo depois tinha história da arte. Era uma coisa assim que, se você parar pra pensar hoje, é capaz de não existir um curso tão heterogêneo, assim, abrangente né? como isso, sabe? Não, com certeza. E eu acho que esse curso, ele me ajudou bastante com o meu perfil de ser uma pessoa que junta muito as partes, né? Por entender várias partes do processo, ainda mais que fui buscar mais informações que não tinham no curso, né? Parte de produção, gerenciamento de projetos e tudo mais, produto. Então, eu acabei juntando essas partes e hoje o que eu faço nas empresas ou o que eu faço na área de jogos é geralmente colar essas partes que não se conversam direito ou que não há essa interação como deveria ser, essa interação, essa integração. Inclusive, boa parte dos meus trabalhos, eles têm um nome tem um cargo específico, mas normalmente eu acabo exercendo várias outras coisas. Exatamente. Olha, tu não faz ideia de quão incrível tá sendo o início dessa conversa, porque eu tive, agora há pouco, na própria Unicinos, a gente fechou 20 anos, né, do curso, e uma das perguntas que me foi feita foi justamente essa, tipo, o que leva uma pessoa a ir para a área de business? Porque, afinal de contas, todo mundo entra na faculdade de jogos para fazer jogos, né? E daí, de repente, tipo assim, tu não tinha a aspiração de ser alguém de negócios. E daí, agora tu te encaixa lá. E essa tua explicação foi muito boa, mas eu gostaria de ouvir realmente a resposta dessa pergunta. O que leva alguém formado em jogos, aos teus olhos, a se tornar uma pessoa de negócios? Não consigo generalizar para todo mundo. Vou te contar o meu caso. Tô perguntando pro Thiago. Essa conversa é minha com o Thiago, e o que o Thiago acha? Eu entrei na faculdade por emoção. Perfeito. Né? É uma coisa que eu queria fazer e não prestei atenção nenhuma em mercado de trabalho. Então, assim, 2002, 2003, você olhava as empresas que tinham no mercado, cara, eu acho que eram umas 3 empresas no mercado. Sim. Tinha a Selflogic lá, tinha aqui... Tinha a DevWorks aqui, que fazia jogos para celular e alguns jogos para Mega Drive ainda, naquela época. A Tectoy, de certa forma. Tectoy e tinha a Electronic Arts. Sim. Que a Electronic Arts foi a precursora aqui dos jogos, de lançamento de jogos, e publishing, né? Sim. Mas tinha coisa que eu não fazia ideia. Então, assim, eu acabei indo para a área de negócios muito por acaso, assim, e graças a Tectoy, graças ao Júlio da Tectoy, sim, que depois foi para Level Up, né? Que foi onde eu entrei. Eu comecei ali minha experiência com negócios da área de jogos na Level Up. Que legal, cara. Eu tive a felicidade de conhecer o Júlio, conhecer a Level Up também, em algumas negociações, mas volto ao ponto interessante que tu fizeste a faculdade e a partir da faculdade tu fosse direto pra EA? Não. A primeira oportunidade foi na Level Up. Foi na Level Up mesmo. Mas o problema era esse, não se tinha empresas de jogos. E aí o que aconteceu, tava até com o Nicolas, que é um amigo da AMB. Sim. E ele também ele não sei se ele tá na Ubisoft agora, mas no Canadá. O Nicolas, que foi da Ubisoft daqui de São Paulo. Isso, tá. Cara, um game designer espetacular. Incrível. Espetacular. Sim. E a gente se destacava, a gente acabou se destacando no curso, e a Tectoy, ela tava começando uma joint venture com a Level Up das Filipinas, e era super segredo ainda o que ia ser lançado, o que não ia ser lançado. E aí a gente recebeu essa oportunidade de trabalhar na Level Up, assim. Então foi muito bacana essa oportunidade de, cara, pegar a Level Up no comecinho, assim, sabe? O que é um jogo online, sabe? Em 2002, assim, as pessoas não sabiam o que era ter uma conta pra jogar online e o negócio tá salvo online. Pra quem não sabe, a Level Up, se eu não me engano, ela vendia a revista com o CD do jogo. É isso? Isso, na verdade, era uma estratégia de distribuição. Né? Para você distribuir os jogos. O que acontecia a Level Up era uma publisher de jogos online. Ok. E ponto. Sim. Um jogo era o Ragnarok, por acaso, era por assinatura. Já começou bem, já começou com o Ragnarok na manga. Era Caramba. Que foi um mega fenômeno aqui, sim, né? Sim. Acho que todo mundo que é mais velho jogou Ragnarok e tem ele no coração. Conhece. Conhece. Então, assim, foi muito bacana porque a gente tava naquele processo de
na parte de negócios, educar o consumidor, o público final, do que era um jogo online. Porque, para as pessoas entenderem, não existia esse negócio de jogar pela internet e você não ter um jogo físico, né? Sim. O jogo você comprava, o jogo era uma posse, né? Era um produto, você pegava da prateleira. Agora é meu Agora jogo. é meu jogo e não sei o que lá, né? A pirataria reinava Sim. por conta enfim, diversos fatores, mas foi muito bacana esse processo, sabe? De entender o produto e como que a gente ia comunicar pro consumidor. E o negócio dos CDs era porque a internet era muito ruim e quando tinha update de jogo e o update era, sei lá, talvez 100 megas, a gente provavelmente tinha que ter uma estratégia para distribuir novos discos ao invés de fazer update pela internet, porque nessa era uma época que a internet era discada. Sim. Que a gente demorava não sei quantas horas para baixar uma música. A gente colocava a música para baixar de noite para conseguir ouvir uma música na manhã seguinte. Era nesse nível, assim. Eram 3 mega que, olha, passava a noite inteira baixando com um pulso, né? Que é para não gastar tanto dinheiro. O problema ainda é porque era só pirataria nessa época, aí você baixava a música, você ia escutar, não era a música, né? Ah, nem me fala. Nossa, tinha isso também. Tinha essa questão de a gente ficar uma noite inteira baixando um vídeo, uma coisa, e daí chegar lá e era outra coisa. Só o título que era. Só o título pra baixar, né? Eu peguei música do Red Hot Chili Peppers que só tinha o loop do core da música e ficava tocando em loop durante todo o tempo. Putz, olha, realmente, a gente baixou muita coisa, muita porcaria naquela época. Baixamos. Mas olha, que foi uma época, a pirataria, ela, pelo menos assim, naquela época, eu consigo enxergar que ela foi muito importante para o desenvolvimento educacional de muita gente. Sim, porque assim, era inacessível você ter diversas livros, ferramentas, acesso. livros, não estou endossando isso, acho que hoje já se tem mais acesso, hoje, né, sabe, você tem empresas que têm representação no Brasil e tudo mais, mas teve uma época que era mato mesmo, né? Não, a gente, não é uma questão de endossar, e a gente obviamente não endossa isso, é mais uma questão de constatar que houve uma fase no Brasil em que a gente não tinha acesso às coisas, a gente não tinha como ter aqui no Brasil aquele produto que existia lá fora, e a internet começou a abrir fronteiras para poder fazer isso antes de isso se solidificar, e hoje em dia a gente tem o Spotify, a gente tem o YouTube, a gente tem N plataformas que se estabeleceram e agora a gente volta ao normal, né? Com certeza, né? Então, com certeza. Eu acho que a gente teve esse período de transição que, como tu disseste, educou a gente até na forma de jogar, até na forma de entender, até na forma de consumir, né, produtos. Então a gente, olha só a solução que se criou, que era o próprio jogo da Level Up, que eram jogos online, que tu ia lá, jogava, tava ali, acessível, né? Então isso eu acho que é super importante, é super legal. E depois desse tempo com o Júlio, como foi trabalhar lá e pra onde é que tu foste? Foi muito idas e vindas, eu já trabalhei 2 vezes na Level Up. A primeira vez com o Ragnarok, exclusivamente, depois com o Perfect World. Mas aí, nesse meio tempo, eu fui para Electronic Arts também, que aí foi uma outra experiência também. Foi uma experiência muito interessante, que era, tecnologicamente falando, foi um passo para trás, porque foi trabalhar com jogos de caixinha, de prateleira. Né? Trabalhar com negociação em ponto de venda, na época de Saraiva, Finac, muitas lojas, então tem todas as ações. Como funciona isso? Como é essa logística que deve ser uma maluquice? Hoje, a maioria das pessoas nem conhece isso. Tipo assim, tu quero jogar o novo jogo que saiu pra PlayStation, tipo, ou da EA. Vou lá, ligo o PlayStation, baixo o jogo, pronto, acabou. Mas, vai lançar, distribuir isso globalmente. Daí tu recebe a caixinha aqui no Brasil, vem de uma fabricação, tu recebe o build, vai pra Manaus e... Recebe, antigamente falavam que era o Gold, né? O jogo tá em Gold. O jogo tá em Gold é porque saiu um disco Gold, que esse aqui é para ser replicado. Sim. E recebia, isso mesmo, recebia os Gold. A gente recebia build de teste, né? Pra ver como... Pra mandar pra jornalista, para os jornalistas virem jogar. Então a gente recebia, e assim, tudo traqueado, sabe? Era um esquema meio militar, assim, sabe? Imagina. Os discos vinham nomeados de quem tava recebendo, então vinha no meu nome, no nome dos meus outros colegas e tudo mais. E assim, você era dono daquela build. Se vazasse aquilo lá,
sabiam de onde O vinha. problema é seu. Iam Né? saber. Interessante. Então foi uma experiência muito bacana porque saiu desse digital que estava começando, né? Super digital, super internetico, Uhum. para, vamos voltar, produção de disco, logística, estoque, produção de material de ponto de venda, como que a gente vai comunicar o produto, porque o produto vem com uma comunicação global, normalmente, né? Como que a Direcionamento. gente dá uma sazonalizada nele, como que a gente Uhum. coloca o tempero local, né? Sim, isso é super importante. A parte de localização também, assim, a Electronic Arts, sem querer puxar sardinha para um lugar onde eu trabalhei, mas a Electronic Arts, ela foi fundamental no Brasil, porque naquela época era a Electronic Arts que trazia todos os jogos. Era a coisa mais bizarra que existia. A Electronic Arts publicava Ubisoft, Codemasters, LucasArts, Activision, Não sabia disso. Realmente, era tudo Electronic Arts. caramba, Porque ela não era... tinha no Brasil, cara. Sim, não sim. tinha. Ela era responsável por todas hoje uma coisa impensável, praticamente, mas ela tinha uma parte de... E essa parte de logística eu sei que é super complexa, porque a gente viu, até os lançamentos que a gente teve brasileiros hoje em dia, do quão complexo é colocar ele na loja, de fato, e isso é uma coisa que tu aprendeu lá no início dos anos 2000. Foi bem legal, cara. Foi uma Poxa. experiência muito bacana mesmo. A gente tinha discussões de localização, de títulos que, sabe, quanto que a gente vai investir nesse jogo? Porque a gente precisava estimar quanto que ele ia vender, Sim. né? Porque não adianta, às vezes, você investir só por investir. Vamos fazer a localização e Vai deixar dar tudo aí, certo, né? Não, porque a gente tinha que produzir Sim. essa quantidade também. Então, assim, se a gente produzisse a mais, era um problema, se produzisse a menos, era outro problema. E essa não era a minha parte lá, Sim, né? sim. Mas o pessoal lá era, assim, afiado. Não, e eu sei que sempre foi um problema essa questão, especialmente de estoque, né? Às vezes tu faz um jogo e diz, pô, esse jogo aqui tem o personagem do Sonic, pô, vai vender fácil aqui, 500 mil ou 1 milhão de unidades. E daí tu vai lá, imprime 1 milhão de unidades e aquele jogo especificamente do Sonic não deu certo. E daí tu fica com um estoque, um monte de caixa num galpão lá, com 500 mil caixas, porque vendeu metade do que vocês tinham projetado. A gente tem a história aí do Cyberpunk, né? Que saiu todo bugado. Sim, sim. Tudo bem, é um jogo que agora se recuperou e os caras bancaram ali e falaram, não, a gente vai consertar. E hoje tá um jogo maravilhoso. Sim. Mas imagina se eles tivessem produzido, encalhado o custo de estoque, o custo de não sei o que lá. E foi o que aconteceu com o ET, né? Foi o primeiro que eu pensei, que pra quem não sabe, o ET foi produzido, foi feito um filme que foi um grande sucesso, todo mundo sabia que ia ser um grande sucesso, foi feito um jogo e eles fizeram um cartucho disso a rodo, milhares de cartuchos, e não vendeu, porque o jogo não era ruim e não tinha como atualizar ele na época, ele foi literalmente enterrado. Eles pegaram uma área lá nos Estados Unidos e eles pegaram uma escavadeira e colocaram só pra dar baixa no estoque, porque não tinham o que fazer. Não sei nem se essa história é real mesmo, Essa mas história é real. sei que encalhou, mas não sei se enterraram. Existe um documentário do Angry Video Game Nerd que ele faz toda a trajetória de tudo que foi feito, daí ele vai lá e desenterra os jogos que estão... eu recomendo muito, é um bom documentário de se assistir. Porque tem não um boato, mas tem um lado dessa história que diz que os chips, né, que eram, não chips, né? Não sou eu, outros chips, não é mas os silicons, né, os chips dos cartuchos podiam ser reaproveitados para outros jogos. Sim. Então não fazia sentido eles enterrarem. Mas... acho que nesse caso foi... Eu vou te dizer que eu conheço uma outra história que eu já devo ter citado aqui, de um jogo do Rayman que ficou encalhado na França e que virou uma grande negociação que o cara conseguiu juntar vender junto com um PC e deu tanto sucesso, assim, tipo, livrou o jogo do estoque e abriu uma área de estoque que o cara ganhou uma carta branca. Você quer montar um estúdio em algum lugar do planeta? Tu tem carta branca agora pra fazer. Agora tudo liga os pontos, agora faz tudo sentido. Exatamente. Então tem isso. O pessoal de negócios faz muito disso, de conseguir juntar as peças e dizer, putz, eu conheço o cara que pode resolver isso aqui tá encalhado desse lado, isso aqui tá encalhado do outro lado, a gente junta e faz dar um produto novo que ninguém pensou e, resolveu
o problema de uma galera. Isso é meio que o trabalho que a gente faz, de certa forma, né? Esse é o papel de um cara de negócios. Né? Exato. É tipo, é tirar o problema do lado de lá e tirar o problema do lado de cá e entregar um produto dos dois lados, todo mundo fica feliz, né? Então, eu admiro muito quem faz e tu há de convir comigo que não existem tantas pessoas que estão nesse mundo hoje, né, de fazendo negócios aqui no Brasil, em especial. Tá estranho o mercado de games, Bora. Vai, falando mercado de games. O mercado de games tá estranho, cara. Tá estranho no Brasil. Assim, Por que tu vê dessa forma? Eu não sei, eu acho que ele passou por um momento de muita afobação, que, sabe, muitas empresas estavam vindo pro Brasil e estavam crescendo isso, estavam contratando, estavam inflando pra caramba seus times. Sim. Obviamente, inflando mesmo. Sim, de forma errada até. Mas só para fazer a vírgula, isso tem a ver com a pandemia, né? Que teve a gente teve 1/3 a mais de receita durante 20, 21, 22. Todas as empresas, assim, algumas mais, outras isso, né? E daí, como tinha essa grana, entre aspas, para poder investir e produzir mais, meio que houve um desbalanço, e como todo mundo foi para casa, também teve uma concorrência de certa forma desleal, que tu ganha X no Brasil, só que agora tu tá trabalhando de casa porque tu foi mandado para casa e tu pode ganhar 5, 6X trabalhando para fora, e daí tu quer manter aquele funcionário ou tu vai perder todo mundo, e daí todo mundo resolveu que vai ganhar 2, 3X. E daí deu essa situação estranha. Assim, eu conheço muita gente que tá aqui no Brasil, mas tá trabalhando pra fora, e tá ganhando muito mais, e daí tá tentando se recolocar aqui Tem gente que tá vindo da Europa de volta pro Brasil, porque tá se sentindo mais confortável, mas ainda pode trabalhar lá pra fora. Então, tudo isso atrapalha no mercado em geral, minha visão. Eu acho que é um fator importante, que isso daí, a pandemia e tudo mais, acho que é um fator importante. Mas o mercado brasileiro, ele sempre teve um negócio que é muito estranho, cara, que é aquela... voos de galinha, sabe? Sim. Sempre teve voos de galinha. E eu acho que não é só na área de games, né? Uhum. Mas aí não é a minha seara. Ok. Na minha seara, eu posso falar, muitos voos de galinha, assim, muitos voos de galinha. E hoje tá estranho, assim, muitas empresas, elas perceberam, acho que realmente, e aí sim, por conta da pandemia, que eles poderiam gerir o negócio de fora. Sim, total. E é o que está acontecendo com a maioria das empresas. E com a digitalização dos jogos e tudo mais, também não faz sentido ter algumas coisas, enfim. Mas o mercado está estranho, ele está diferente. Não vou falar estranho, ele está muito diferente do que ele já foi. Sim. Né? Ele está muito diferente do que já foi. Ele já foi muito mais aquecido, tanto na parte de consumidores, né? De você ter bastante eventos para consumidores, até as pessoas, até os negócios acontecerem entre as empresas, não locais, mas terem representantes locais que fazem negócios acontecerem. E a parte de desenvolvimento também, né? Então acho que os dois já tiveram muito mais ativos e fortes, assim, no país. Hoje tá um pouquinho mais, não sei, adormecido. Eu vou te confessar uma coisa muito pessoal. Eu tô muito empolgado com esses últimos anos, esses últimos 18 meses, porque isso tava muito evidente, assim, que tá acontecendo um movimento. E eu sou uma pessoa que fica muito excitada nesses movimentos. Assim, como aconteceu o movimento lá de 2006, 7, 2008, que entrou a Unity e as coisas começaram a mudar e tudo começou a ficar mais acessível. Teve aquele movimento aquele boom indie, que ali 10, 11, 12, que a galera, tipo, agora eu posso colocar o jogo... Todas essas... Quando teve aquela mexida do VR, assim, que, tipo, isso aqui realmente vai se tornar um mercado e vai ter gente que vai viver disso. E todas essas viradas de mesa e de mercado, eu fico empolgado. E talvez por isso eu tenha migrado para a parte de business. E por isso que eu gosto de sempre conversar, e por isso que até que eu tô aqui contigo, pra gente poder ter o compromisso de conversar. Como a gente conversou já outras vezes, como a gente conversou na Alemanha. Eu sei que eu vou dar um pulo pra frente, mas problema. Depois da EA, eu imagino que não sei quantos depois, tu foi pra fora, né? Eu fui pra Alemanha. Foi pra Alemanha. E daí a gente se encontrou na Vuga. E a gente até teve um jantar que a gente tomou uma cerveja e começou a conversar de, tipo, coisas que a gente podia pensar no mercado futuro. Até foi uma coisa bem legal que a Vuga tinha dado, acho que pela primeira vez, de presente para toda a empresa, um iPhone para todo mundo.
né? Foi essa aí mesmo. Acho que foi a primeira vez. Foi a primeira vez que a VUCA tinha feito isso. Ela deu 400 iPhones pro time inteiro. Recém-lançados, né? Não, os novos. Tinha assim, e eu lembro que a gente tava no restaurante, tava conversando assim, tá aí agora, qual é a próxima virada de mercado? E a gente tava discutindo sobre essa questão de ter a possibilidade de ter um celular no pulso, né? Que era uma coisa assim, putz, imagina isso aí. Provavelmente vai ser uma coisa meio de Jetson, mas é uma coisa que é tendência. Hoje em dia dá pra fazer, cabe, né? Tava chegando naquele ponto de dizer assim, pô, cabe ter um negócio meio de touchscreen, meio Samsung Galaxy Edge, assim, que é uma coisa mais virada. A gente tava nessa época. Porque a tecnologia tava caminhando para um negócio que a gente nunca tinha visto. Exato. Sabe? A mobilidade de você ter o celular e, assim, internet no bolso, sabe? Você tem um computador muito mais forte do que a gente começou. Que a gente começou, assim. Sim. Impressionante. Não, era absurdo. E aí, aquele papo foi muito interessante. Foi a gente muito começou legal. Ali a gente começou a prospectar, que é exatamente o que a gente tá fazendo agora. Que é, a gente tá vendo de novo que o mercado tá fazendo um movimento que a gente não sabe exatamente para onde, né? Não sabe. Mas eu tenho visto muito, assim, tenho notado que tem deixado de ser sobre o produto em si e mais sobre a audiência. Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Às vezes tu tem mais tração num produto por causa do YouTuber dentro do jogo, lá do Fortnite, do Free Fire, do que do jogo em si. É mais o evento acontecendo dentro do jogo do que o jogo em si existindo. Você disse que é muito influenciado, assim, sabe? Exato. É muito mais a influência de alguém e de... Isso é a propaganda, né? Exato. Isso é propaganda. mas nada que a nossa função, pensando sobre a indústria de games, não é inventar o novo. É simplesmente entender e o relógio já existia. Já existia. Sim, a gente só notou que teria uma maior capacidade. O computador já existia, o celular já existia, a câmera fotográfica já existia. A gente só notou que tinha uma tendência de poder jogar ali e ser uma coisa de qualquer lugar é viável. Tanto que a gente estava na VUGA, e a VUGA era uma empresa consolidadíssima em jogos de Facebook e redes sociais, e se tornou uma empresa de jogos de celular. Exatamente. Então ali a gente viu foi uma mudança grande de mercado, porque até então Fazendinha Feliz e afins estavam nadando de braçada. Esse mercado aqui vai ser pra sempre. Você desenterrou agora o Colheita Feliz lá do Orkut, cara. Exatamente. Veio o Orkut roxinho já. Né? Exato. Então a gente viu essas mudanças, eu acho que isso é super legal. Esse trabalho, esse exercício de a gente olhar e dizer assim, putz, e agora? Pra onde é que a gente vai? O que tá rolando? Você sabe que veio assim na minha cabeça a gente batendo nesse papo? Porque desenvolvimento de produto é você sempre identificar o que o seu usuário tá precisando, né? Exato, né? Claro. Para games é um pouquinho mais difícil porque a gente tá falando de um produto que é supérfluo, né? Sim. Não é assim, entretenimento. É entretenimento. Ele não tá precisando realmente disso, né? Tô numa necessidade desse entretenimento. Desse entretenimento desse tipo. Não, Exato. Né? É difícil. Mas quando a gente extrapola isso, fala, o que ele tá precisando? E aí começam a se desenvolver as tecnologias. O relógio é um desses. Assim, pô, cara, eu quero ter um acesso mais rápido aqui às minhas notificações, ter uma maneira mais fácil de interagir com outras pessoas. É um papum, né? Basicamente. Claro, é um relógio, mas também ele não substitui o celular e também não é feito para isso. Exato. Mas aí quando a gente pega assim o VR, que você até mencionou, que eu sempre tive um pé atrás com o VR, cara. Eu sou suspeito, eu comecei a testar ele lá no kit de desenvolvimento 1 da Oculus, que nem era do Facebook. Então, era uma caixona desse tamanho, assim, cheio de cabo. Era no computador ainda, Exato. Eu achei muito legal que eu consegui colocar, era lá em 2012, 13, e eu consegui, a minha mãe testou naquela época, e ela testou agora com... Cara, que barato, bicho. E ela disse assim... É incrível, porque antes era uma coisa que parecia meio claustrofóbica, meio escura, meio fechada, assim. Tu enxergava o grid, né, da tela, né, tipo, as linhas pretas, né, no negócio. Então, ela disse assim, agora parece que realmente é o equivalente a se eu fosse transcender, entende? Assim, tu tem energia, tu tem um ambiente amplo, aberto, iluminado. Me dá, assim, legal, né, nossa, assim, me emocionou ver, assim, que ela viu esse processo todo, entende? É uma das poucas pessoas que teve acesso a uma coisa que
quase ninguém viu, de verdade. Não, o óculos naquela época, o acesso era limitadíssimo. Tu via numa caixa gigante, que tinha comprado. Era de fora. E era só pra quem era dev mesmo. Então, e a gente tentou fazer algumas coisas, mas era outra coisa, entende? Agora não, agora é uma coisa que, pô, é viável tu pegar aquele óculos, deitar na cama e assistir em 3 TVs coisas que tu quer. Vou assistir a Fórmula 1, vou assistir o carro A, B e C, e tu põe ali e distribui e tá na cama, entende? Pô, isso é muito legal. Então, mas aí eu acho que aí é um negócio do lance do produto. Eu acho que tá caminhando a realidade virtual para uma realidade aumentada. Sim, né? sim. Óculos muito mais leves, mais finos e... Cara, você não deixa a realidade aqui, mas você tem uma realidade aumentada. Ela te dá mais informações, você consegue ter 3 telas do computador aqui e tudo mais. Eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei no óculos como uma opção de realidade aumentada. Uma opção de que, putz, eu pego meu teclado, coloco aqui na minha frente... E saio do mundo. E coloco ele aqui e sigo aqui. A gente continua trabalhando, eu continuo conversando contigo, eu só tô com óculos aqui, porque daí eu tô com o monitor, eu tô até, tipo, ajustando alguma coisa aqui do áudio, de se tá melhor e tal, tô vendo o retorno, tô vendo todas as câmeras, mas tô conversando contigo de boa, entende? Conseguir essa opção, que a própria Apple tá tentando fazer, te colocar o olho ali, né, pra ter essa opção. Tecnologia espetacular, né, cara? É incrível. Não dá pra usar aquele é que a gente ainda. tá hoje, né? A questão de novo, a questão do relógio. A gente tá hoje e todo mundo olha assim, putz, mas isso aqui não faz o menor sentido. Hoje, joga isso aqui pra 20 anos. Sim, desenvolvimento, cara. Total. Assim, desenvolvimento de tecnologias novas, sabe? O pessoal vai testando, não tem jeito, pô. Exato. Aquela caixa preta na minha cara com um monte de cabo não fazia o menor sentido, entende? E ainda assim, com aqueles kits de desenvolvimento, mais ou menos, pô, a gente fez a experiência do cara caminhando The Wire lá, o cara caminhando de um... Que loucura. De um prédio, do Empire State pro outro Empire State. Cara, a galera começava a caminhar com aquele óculos ruim e tinha vertigem, e não conseguia. E era no shopping, caminhar um passo depois do outro, em cima de uma linha amarela, a pessoa tinha... Naquela tecnologia, a pessoa tinha vertigem. Hoje em dia, a pessoa enlouquece, entende? A pessoa passa mal, entende? Tipo, então, poxa. Cara, mas essas coisas assim, eu me dá um puta tesão, sabe? Sim. Me dá um puta tesão, porque assim, cara, esse negócio que tirar o usuário do ambiente normal, sim, sabe? Isso é muito do mundo real, é legal pra caramba. E às vezes você não precisa nem de um óculos, cara. Reviveram, não sei se reviveram, mas apareceu pra mim recentemente o vídeo de um menino que tava jogando Dead Space 2 e ele cheio de medo jogando assim, sabe? Eu falei, cara, isso é muito bom. E ele a luz acesa, tinha outras pessoas dando risada dele, só que ele saiu do mundo, cara. Total. Ele tava ali jogando Dead Space 2, cara, com os monstros, ó o bicho vindo, e ele com medo, cara, isso é muito legal. Isso cara. É muito legal. Isso é muito legal. E é isso que me atraiu pra fazer games, porque é o mesmo desejo que eu tinha pra fazer cinema, sabe? Sim. Porque, cara, isso aqui é legal pra caramba, bicho. Isso aqui é legal pra caramba. Isso é muito legal. Tu tá na sala de cinema e tu sabe toda a construção do emocional da pessoa pra naquele momento ela chorar, ou ela ficar feliz, ou ela ter medo. Ter medo, é. Né? E não necessariamente no jump scare, né? Daquele negócio que todo mundo conhece, a cena do Resident Evil, o primeiro, que entra os cachorros pela janela. Tipo, aquilo ali é roubar o jogo, entende? Mas tu construir isso de fato no áudio, tenso, ambientar e tudo mais. Poxa, isso é arte de verdade, entende? Isso é o fino do produto, né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. No desenvolvimento de produto, assim, é você criar essa experiência, sabe? Sim. E aliás, isso é uma coisa que eu tava pensando, vindo pra cá, falando sobre isso, né, sabe? E essas experiências de jogos, elas foram deixadas um pouco de lado pra terem muitos jogos caça-níqueis, né? Sim, sim. Jogos free to play e tudo mais, tananá. Mas eu acho que tá voltando, cara. Sim, sim. Não, mas é um momento. Eu entendo isso. Eu entendo que existe pra tudo. Existe aquele primeiro boom do movimento que, tipo assim, surgiu essa tecnologia. Essa tecnologia agora, a partir de agora, todo mundo vai querer explorar. O tal do .com. Né? Agora tem esse tal de website. Quanto que vale o website? Vale milhões de websites. Depois que isso se estabiliza e, tipo, todo mundo diz, tá, qualquer um pode ter, ninguém mais é super,
Então agora eu posso ter lá o site rodrigochips.com, aonde é a informação que tu quer saber sobre o podcast, sobre as coisas, sobre quem teve vai estar lá, entende? Sobre aquele indivíduo. Ou a notícia vai estar lá no portal de notícia. Não vai ser mais no jornal, vai estar naquele teu portal de notícia que tu costuma... Tudo bem. Respirou, tá tudo certo, bora lá. E isso vale para todas as frentes. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. A questão principal é, tu ir atrás de informação é uma coisa, porque daí tu quer acessar ela de alguma forma. Entretenimento, existem muitas vertentes que acham que entretenimento tem que ser sempre gratuito. Tem, isso mesmo. Né? Tu conhece melhor do que eu, porque na Europa existe muito forte em vários lugares que eles têm essa ideia de que cultura e entretenimento é uma coisa que tem que ser entregue ao público. A gente me fez também voltar alguns anos, porque existia também muita pirataria dos jogos, mesmo, né, naquela época a EA estabeleceu um preço muito justo para os jogos aqui. Todos os jogos, lançamento era R$99. Sim. Era um preço bem justo. Né? Só que mesmo assim a pirataria ainda era algo muito discutido porque tinha os videogames. E a pirataria no videogame era muito alta. Sim. Então o papo nesse sentido de contra a pirataria e contra o entretenimento não ser grátis por que você vai no cinema e você paga pra assistir o cinema e o jogo você não quer pagar? Isso não faz sentido, né? Então, assim, tudo bem, hoje o cara vai lá, baixa torrent, né? Não existe mais esse negócio. Nem isso, já está no streaming. Tá no streaming, mas... Em 2 toques. Mas é esse negócio de pagar pelo entretenimento, sabe? Uhum. E eu acho que é algo que tá voltando, assim, eu acho que tá voltando, que é um movimento até anti-free-to-play, sabe? Mas, assim, eu acho que não é que tá voltando que ele vai tomar o espaço, não, é porque eu acho que tinham desistido, né? Tinham desistido desse caminho para ir pros jogos free-to-play, mas eu acho que não, agora tem espaço pros dois, sabe? Eu sou suspeito, porque eu tive a felicidade de ter trabalhado num free-to-play que, a meu ver, foi bem, que foi o Starlet, né? Pra PlayStation, Xbox, e ele pegou essa primeira fase do console. Primeira versão de free-to-play acontecendo, a primeira jornada. E ali ele tinha um jogo que não tinha as mecânicas todas que até tinham no celular, foram removidas para que o jogo ficasse mais limpo. Mas, assim, ó, tu dificilmente vai gastar, se tu comprar todas as coisas, vai gastar os $60, $50 que o jogo vale e ok, valeu, vou jogar, entende? Então tu vai ter ali 10 milhões de jogadores, boa parte dos jogadores vai gastar um pouco e vai comprar uma outra coisa que importa. Quem comprar todo o jogo vai ter o valor cheio da experiência, mas o jogo não vai ser menor por isso. E eu acho que ali tu tem um equilíbrio super amigável. Mas eu acho que vocês fizeram bem, porque eu acho que o jogador de console, ele é diferente de um jogador de celular, né? Total, não. E eu acho que vocês fizeram muito bem, cara. Super compreensível, eu também acho. Mas eu acredito nisso. O difícil é a concorrência, né? Tu tem 700 jogos sendo lançados por dia, e eu não tô chutando o número, realmente há pouco tempo atrás era isso, saíam 700 jogos por semana no Google Play e App Store pra te jogar. Não é viável. Não tem como tu ter tu tem que comprar aquele usuário antes dele pensar em fazer qualquer coisa, entende? E daí para te comprar, tu tem que realmente usar as redes sociais e tudo mais, fazer uma propaganda, que é uma parte que eu tenho certeza que tu entende bem, para daí isso se retornar como venda de fato. Putz, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, cara. Essa matemática é muito difícil. E a gente, quando tava lá na Alemanha, e aí trabalhando na Vuga, a King também tava expoente, né? Com Candy Crush e tudo mais. E a gente começou a ver valores de mercado, assim, assustadores, assim. Que é essa parte de aquisição de usuário e tudo mais, que a gente falou, cara, não dá pra competir, os caras. A gente não sabia se os caras estavam realmente queimando dinheiro pra bloquear as concorrências, né, os concorrentes, ou se realmente estava valendo a pena eles comprarem o usuário por aquele valor, porque ia retornar. A gente não sabia, porque a gente falou, cara, isso aqui tá estranho, além, né? Isso aqui tá muito bizarro, não, a gente não pode ir mais porque pra gente não retorna. Não, eu te entendo porque eu vi os números até, sei lá, uns 3, 4 anos atrás,
da Rovio. E a Rovio gastava 60 milhões de euros por trimestre para retornar 80 milhões. Cara, retornava. Não, retornava, mas tu entende o quão desesperador é tu dizer assim, eu vou pegar 60 milhões de dinheiros pra ganhar 20. Eu não sei se... Não sei, não lembro onde que era, não sei se era na Vuga. Mas teve uma empresa que eu trabalhei que o dinheiro era infinito. A Vuga teve a situação do dinheiro infinito porque ela teve 2 rodadas de investimento e quando eu estive lá, eles não conseguiram gastar durante todo o ano o dinheiro que eles tiveram investido mais o interest que eles tinham. Isso é verdade. Eu lembro dessa história. Eles tiveram um ano que eles assim, cara, a gente ganhou 60 milhões de euros, que eu acho que coincidentemente também era 60 milhões de euros, e a gente investiu e a gente tentou comprar, inclusive o meu estúdio, a gente foi pra lá. Foi por causa disso. Exato, foi por causa disso, a gente ganhou apartamento, ganhou todo mundo ganhou um celular. Eles montaram 14 times no andar da cozinha lá, de celular. Eles pagaram todo mundo e eles não conseguiram gastar o dinheiro. Eles tiveram mais lucro do que eles conseguiam gastar. E o investidor reclamou porque eles não conseguiram gastar. Não conseguiram, não conseguiram. Exatamente. Mas eu digo do dinheiro infinito é que na parte de campanha, eles viram assim, ó, se conseguir usuário por menos de tanto, né, dentro dessas condições de retenção e tudo mais, o budget de marketing é infinito. Sim, com certeza. Então, para cada usuário que entra, fica tantos dias, não sei o que lá, tantos meses, vai gastar tanto na sua vida. Então, se você conseguir usuário por esse valor... Dinheiro infinito. Pode ir. Pode gastar. Que é o que aconteceu, no final dos contos, com a King, com a Rovio e com essas grandes empresas de celular. O que acaba acontecendo é justamente isso, que é como a gente aprendeu a fazer esse moedor de carne, e o moedor de carne sai bife que põe de volta no moedor de carne. Cara, é muito doido. É muito doido. É muito doido. Vira um loop que tu diz, cara, isso aqui dá. E chega nessa extrapolação que é 60 milhões para 80 milhões. Entende? Que é tipo, e se a gente colocar. Eles chegaram no número ótimo, né? Que é, se tu colocar 70 milhões, não vai retornar 90. Vai continuar retornando 80. Porque tu tem um teto de o mercado não consegue ser humano, absorver também. Né? Que é o problema das pirâmides, né? Assim, se tu contratar 2 pessoas e as pessoas chamarem 2 pessoas, a gente vai ficar multitrilionário. Não, porque acabou o número de pessoas. Uma hora eles vão se encontrar e falar, não, isso aqui já foi, isso aqui não vale. Exato, daí tu zera o número de pessoas no mundo. Então, cara, isso é muito louco, mas realmente se chegou lá de 2013, 14 até hoje, fazendo essa escalonada infinita. E, obviamente, por isso que eles são donos do mercado. E eu sei que a King colocava anúncio de estamos contratando na porta da Vuga. A Alemanha é isso. A Berlim é o hub, né? É o Silicon Valley, eu acho que hoje, da Europa, assim, né? Sim. E... Cara, falta gente. Sim. Todas as empresas lá, desde sempre, procurando demais pessoas para trabalharem, assim. Não tem pessoas para trabalharem. Aí vem toda a questão da Europa, que tá com a natividade baixa e tudo mais. Mas, assim, eles estão loucamente precisando de gente agora, mas normalmente sim, eles estão procurando. A princípio Europa, agora deu uma segurada, né? Na Europa em geral, assim, ainda tem... Hoje a gente tem notado muito que a Europa e os Estados Unidos, Canadá, com a Apex, com o evento de work for hire, né, que é trabalhar para outras empresas, eles têm contratado muito trabalho tanto da Ucrânia, de arte, quanto de desenvolvimento aqui do Brasil. Então, esses mercados estão em ebulição nesse momento, e lá eles já entenderam que, beleza, o time principal fica aqui, e o time que vai fazer a arte, vai fazer o balde, vai fazer as coisas menores, eles ficam países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento, exatamente. Não, e tá totalmente certo. Totalmente certo. Super tranquilo. A gente tentei fazer várias vezes isso daí aqui. Com as empresas que eu trabalhei, né? Empresas que eu trabalhei, eu tentei fazer isso várias vezes. Às vezes não só para ser um prestador de serviço para desenvolver props, né? Que é baldezinho. Não isso. Mas eu acho que daria para realmente desenvolver coisas muito interessantes aqui no Brasil. Tem estúdios. Não, e tem estúdios que vivem disso. Tipo assim, a gente tem a própria Cocu, é uma empresa que é famosa por isso. A gente tem outros estúdios brasileiros que
prestam serviço para fora e vivem bem. Vivem bem. Tentei fazer várias vezes isso daqui, cara. Sempre teve alguma barreira que não permitiu. Mas cara, é o mercado novo, né? O novo mercado é esse aqui. Você não precisa ter um time de 300 pessoas sentada num lugar só. Não, você pode espalhar isso pelo mundo. Sim, inclusive a gente tem várias empresas no Brasil que são 100% remotas, né? Tem 100 pessoas, 150 pessoas, 100% remoto. Então, tá dando pra viver dessa forma. E que bom, né? Que tu consegue ter acesso a um cara muito específico. Eu trabalhei em vários momentos na história fazendo isso, né? De trabalhar com times que parte estava aqui em parte estava em São Paulo, parte estava nas Filipinas, parte estava na Europa, outra parte na Espanha e em 2 lugares diferentes dos Estados Unidos. E funcionou. E a gente entregava o produto, pronto. Funciona, mas você prefere o remoto ou o tete-a-tete? Eu, particularmente, eu gosto do remoto, porque eu faço isso há muitos anos. Assim, eu comecei lá... lá 15, 16, eu acho que eu comecei já com remoto, já vinha trabalhando, já estava nessa função, trabalhava com a VirtualNet, trabalhava até com o pessoal da Red Geek aqui, e a gente fazia muita coisa pros Estados Unidos. Muitas vezes eu cara de business, ia para os Estados Unidos, trabalhava com a Disney e tudo mais, ia lá no escritório, e depois voltava, e as coisas eram um pouco remotos, um pouco no local, só que eu tenho a necessidade de ter o ser humano na minha frente, porque faz parte do meu trabalho. Então hoje eu vivo no mundo perfeito. Hoje eu sou a pessoa mais feliz do planeta, porque eu trabalho remoto, toda a parte de desenvolvimento e prospecção e tudo mais em casa, mas eu tenho os eventos pontuais. Vai viajando. Eu viajo, eu venho pra cá, pra São Paulo, pra gravar. Uma vez por mês eu venho pra gravar, eu vou tem a Gamescom Latam, que acontece em São Paulo, tem a Game Developers Conference em São Francisco, tem a Gamescom da Europa. Então eu tenho vários pontos na minha agenda do ano que eu necessariamente vou sair de casa e vou ver muita gente. Que bom, cara. E é maravilhoso, assim. Então é ali que eu consigo tirar a temperatura exatamente disso que a gente tá fazendo aqui, que é como é que tá o mercado exatamente e como é que estão as coisas. O que esse cara tá procurando, o que ele não tá, mas como é que ele veio fazer aqui? Quem onde são os players que estão aqui? Exato, pra onde que o mercado tá virando e o que tá tendo de interesse. Agora tá nesse boom aqui. A gente teve um big Gamescom Latam aqui que foi uma enxurrada de Web3 e cripto. Então, eu entendo que tem os seus momentos e tem na última GDC tava ali ainda, o dinheiro ainda tá muito forte ali. Na GDC? Na GDC. A GDC é o hub mesmo, cara. Ainda é. E em nichos muito específicos, né? Então tu já sabe, assim, putz, o dinheiro desse ano tá ali, ó. Tá naquele lugarzinho na indústria que eu vou fazer uso para poder investir aonde eu entendo que o mercado vai virar ali pro. Então eu sou muito fã de pegar um pedaço da verba e fazer onde tem muito dinheiro e tem a necessidade, e a outra parte já ir investindo na próxima virada de mercado, né? Então eu acho que é isso. É bom que você pega isso num evento, no próximo evento, que ele valida. Vários, você vai lá e já tem a estratégia pronta para o negócio. Exatamente. Isso é legal pra caramba. Não, eu acho isso que é E isso é negócio, né? Na verdade, isso é negócio, isso é desenvolvimento, é uma roda contínua, né? Não existe hoje uma coisa estagnada, assim, ó, você desenvolveu isso, criou isso, pronto, acabou. Não existe isso, né? Sim. Você sempre tem que manter a roda girando. Com certeza. Thiago, eu tô achando incrível essa nossa conversa. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro papo pra gente continuar essa jornada. Eu vou te pedir só 2 coisas antes da gente encerrar, que é a primeira delas, se tu tem uma dica pra quem quer entrar no mercado de jogos hoje, que dica que tu daria pra ela? E a segunda é, quem quer conversar com o Thiago e saber, tipo assim, cara, eu vi o teu programa, achei incrível e queria saber como é que faz esse negócio esse tal de negócios nos games ou em qualquer área, como que eles te encontram. Começando por uma boa dica para quem quer entrar no mercado de games. Cara, eu acho que para quem quer entrar no mercado de games, é preciso escolher muito bem a área que você quer fazer. E você se especializar. Eu acho que a parte de ser generalista funcionou muito bem para mim, começando com ela no início da carreira. Mas eu acho que a ordem natural das coisas não é assim. Tive sorte. Não tive sorte. Eu acho que
é importante a pessoa trilhar um caminho de especialista e entendendo os seus pares, e aí sim você pode depois se tornar um mais generalista, assim, ligando todos os pontos. Mas eu, primeiramente, acho que é escolher uma área específica. É diferente da minha. Eu sei, mas eu acho que é isso. Obviamente, algo que está muito em alta hoje, e é que você não depende exclusivamente do mercado de games, acredito que seja a área de programação, né? Então, acho que isso é uma dica muito válida também, que às vezes você não se limita, né, a uma área de atuação. Uhum. Mas você sendo um programador, você pode programar para games, aplicativo, banco, enfim, qualquer coisa. Artista, é possível também? É possível também. Claro que reduz um pouco a área de trabalho, mas ainda é possível. Mas eu recomendaria isso. Acho que a dica é fazer muito bem o que você se propõe a fazer, manter as conexões ativas sempre, que eu acho importante. Que as conexões ativas é até mais importante do que o seu talento. Fato, infelizmente. E eu acho que essa seria a minha dica. Para quem quer te encontrar, trocar uma ideia contigo, quais são as suas arrobas ou o que tu recomenda? E-mail, por carta? Né? Olha, carta seria uma boa, mas eu não vou dar meu endereço aqui não. Mas... Caixa postal. Não, só me procurar no LinkedIn. Acho que no LinkedIn é... Thiago Apella. Thiago Apella. Ali é um bom lugar para conversar sobre essa parte profissional. Quem tiver dúvidas também, quiser alguma dica, alguma opinião também, que opinião é o que eu mais tenho. A gente manda ver. E para você que ficou até aqui, te agradeço imensamente por estar aqui nesse papo. Eu espero que ele tenha sido muito ilustrativo para você, porque para mim foi ótimo. Vocês podem ver que eu me perdi aqui na conversa. Foi muito bom conversar com o Thiago. E nos vemos num próximo Chips Podcast. Um abraço. Tchau.